Olá, pessoal, boa noite. Eu me chamo Leonardo Souza. Nós somos estudantes de letras, do curso de letras da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. E nessa noite nós estamos aqui para apresentar para vocês um sarau poético, cuja a temática é voz, corpo e literatura além do papel. À minha frente aqui temos as professoras Jardina Maria, temos a professora Lilian, Silvia Helena, Lidiane e a professora Samara. O sarau que nós vamos apresentar hoje à noite, ele é em cumprimento da matéria, da disciplina de UCE 1, cujo tem por professora a doutora Beatriz. Podem iniciar, professores. Boa noite, gente. Então, vamos iniciar, com a leitura e discussão do poema Matéria de Poesia, do Manuel de Barros, certo? E a gente vai conversando, na verdade, ao longo desse vídeo, um pouco sobre poesia, onde cada um vai apresentar, uma poesia e a gente conversa sobre o que é que o autor quis trazer. Então, matéria de poesia. Todas as coisas cujos valores podem ser disputados no cuspe e à distância servem para a poesia. O homem que possui um pente e uma árvore serve para a poesia. Terreno de 10 por 20, sujo de mato, os que nele gorjeiam, detritos semoventes, latas servem para a poesia. Um Chevrolet Gosmento, coleção de besouros abstêmios, o bule de braque sem boca são bons para a poesia. As coisas que não levam a nada têm grande importância. Cada coisa ordinária é um evento de estima. Cada coisa sem empréstimo tem seu lugar na poesia ou na geral. E aí, esse poema é interessante porque o autor fala que tudo pode ser matéria de poesia, Não é, uma inspiração só num romance ou só numa situação, mas qualquer coisa do nosso dia a dia serve para a poesia. Assim como as latas, um Chevrolet velho, árvores, qualquer coisa que a gente observa no nosso dia a dia é possível e passível de fazer poesia. Exato, né? Aí, agora a gente vai ouvir a professora Lilian, ela vai entrar aí com a poesia também. Pode ficar à vontade, Lilian. Boa noite a todos. Eu vou ler o poema Os Poemas. Esse poema ele sugere que a poesia não é algo estático impresso no papel. Ele sugere que a poesia tem vida própria, que ela chega, habita o leitor por um momento e vai embora. Vou começar a leitura dele. Os poemas. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde pousam, no livro que lê. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto, alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Mário Quintana. Então, nesse poema, Quintana nos diz que o alimento, as emoções, as memórias e sensibilidade necessária para entender a poesia não vem de fora, mas vem de dentro de cada um. E aí? Compreendemos, né? Sabemos que é desse jeito mesmo. A próxima que vai falar com a gente aqui nesse sarau, nós estamos aqui reunidos essa noite para falar da literatura e sabemos que a literatura ela é viva, né? Então, como instrumento vivo, ela produz em nós sentidos. Então, hoje é uma noite que nós estamos lendo não só poesia, mas nós estamos aqui pronto para fazer um trabalho especial para você que está nos ouvindo aí depois dessa telinha. Silvia Helena, a professora Silvia Helena, vai ler para nós agora. Pode ficar à vontade, professora. Isso mesmo, pessoal. Boa noite. Fazendo um comentário, dos poemas de Lilian, Ela escolheu os poemas, de Mário Quintana. Esse poema ele faz umas reflexões profundas, O autor nos convida a refletir sobre a própria poesia, e a simplicidade das coisas, como o voo do pássaro, a leitura de um livro,
E agora eu vou ler para vocês um conto. Eu achei esse conto bem interessante, né? Nas escolhas do conto para ler para vocês hoje, eu achei bem interessante, fala sobre a diversidade. Eu vou ler agora para vocês. O conto chama-se Não Somos Figurinhas, de Cláudia Werneck. Uma menina, muito ressabiada, era como se tivesse medo de gente. Família, padrinhos, vizinhos e professores não conseguiam entender o que a impedia de viver em paz com seus iguais. Mas o problema é justamente esse. Gesticulava ela, amaciando com seus dedinhos o pelo macio de seu gato magro, branco e preto, o bandidão. Não somos iguais. Não somos iguais. É tudo mentira. Eu olho para a Pati, para o Ivan, o Ademir, a Tatá e só vejo diferenças. Os adultos se entreolhavam, desanimados, e pediam mais explicações. Como diferentes, minha filha? Somos seres humanos, gente igual a você. Iguais entre nós, 2 pernas, 2 bracinhos, 2 olhos, uma língua, um cérebro, 10 dedos na mão, 10 no pé. Bandidão não estava nem aí para aquela conversa. Sempre tão óbvia, entediado. Deu um pinote, abandonando o colo de sua dona, mas, ainda no ar, enquanto preparava suas patas para uma aterrissagem em segurança, ouviu sair dos lábios dela, também como um pinote, algo que a garota nunca havia dito. E que não tem 2 pernas. Ou não escuta, ou tem 2 olhos, mas um é de vidro. Ou é muito feio, aí não é gente. Para ser gente não basta nascer. E os bebês não são diferentes? Por que vocês insistem em me convencer de que somos iguais? Gente não é como figurinha, que nós arrumamos em fila, deixando de lado as amassadas e as rasgadas para decidir o que fazer com elas depois. Bandidão estava emocionado, entendera tudo. Ora, pois, a menina não tinha medo de gente acuada, sofria por outras razões. Faltava-lhe era coragem para discordar do pensamento dos adultos. Confiante por ter conseguido, enfim, explicar sua angústia para os pais, ela experimentou uma sensação nova, sentiu pressa, muita pressa, de ir para a escola. Pela primeira vez sentia prazer em ser gente. Dedicou um último olhar de amor para Bandidão e seguiu pela rua. Esse conto, Não Somos Figurinha, traz uma reflexão poderosa sobre a diversidade. A protagonista é uma menina que se sente angustiada porque os adultos insistem que todos somos iguais. Ela defende que ser gente não depende de ter o corpo padrão ou os outros sentidos, mas sim no simples fato de nascer. A mensagem principal desse conto é que as pessoas não são como figurinhas repetidas ou perfeitas. Nossa beleza está justamente nas nossas diferenças. O mais interessante aí, né, que além de provocar essas reflexões, é um conto incrível para a gente trabalhar em sala de aula com os alunos, né, para destacar essa questão das diferenças de cada um, que cada um vai ter seu jeito, né? É bastante interessante. Realmente, nós temos aí uma poesia que é um destaque muito fundamental para se trabalhar em sala de aula, né? Nós temos uma poesia base aí que trabalha vários aspectos da pedagogia. Agora quem vai seguir é a professora Samara, ela vai falar um pouco para nós as poesias que ela trouxe. Você que nos ouve aí, aguarde. Boa noite, pessoal. Hoje eu vou trazer um poema de Mário de Andrade, né? O nome do poema é Moça Linda, Bem Tratada. Moça linda, bem tratada,
3 séculos de família. Burra como uma porta, um amor. Granfino do despudor, esporte, ignorância e sexo. Burro como uma porta, um coió. Mulher gordaça, filó, de ouro por todos os poros. Burra como uma porta, paciência. Plutocrata sem consciência, nada porta, terremoto, que a porta de pobre arromba, uma bomba. Aqui, Mário faz uma severa crítica à elite brasileira, como vocês puderam ver, né? Trazendo a descrição de uma família de posses tradicional, né? A filha é mostrada como uma bela moça bem tratada, mas burra e fútil. O rapaz, que é o outro filho, é descrito como um homem despoderado, que é sem vergonha, cínico e ignorante, que só pensa em esporte e sexo, e é um coió, ou seja, um palerma ridículo. A mãe é uma figura gorda que só valoriza o dinheiro, joias, e é a burra como uma porta. Já o patriarca é um homem vil, sem consciência, mas nada burro, que explora a gente humilde de seu país. Essa foi uma das maneiras, né, que Mário de Andrade encontrou de questionar os valores da sociedade, né, burguesa tradicional. Sim, com certeza. Agora nós vamos ler outro segundo rodízio de poesia também, né? Vamos fazer outro rodízio de poesia, mas também nossa professora também pediu que os gêneros fossem misturados. E como os gêneros foram misturados, nós temos o conto aqui presente, temos a literatura, a poesia em si, ela está aqui. É o que pressupõe o poeta quando ele diz que nós temos a poesia como algo vivo, né? Se é algo vivo, ela penetra em nós. Se penetra em nós, ela causa muitos sentimentos aqui. Tem muito sentimento misturado. Cada poesia que foi lida aqui hoje, ela reflete um sentimento diferente. Pode prestar atenção. Da de Jadna para a de Samara já são diferentes sentimentos que afloram na gente. Outros sentimentos vão surgindo a cada nova poesia. Jadna trouxe mais uma, não foi, Jadna? Então ela vai ler agora, vamos... Isso mesmo, né? Cada uma traz uma percepção, né? Uma forma, e dependendo, né, de como cada um vai ler e como cada um vai perceber, a leitura de um mesmo poema ou de um mesmo conto vai ter uma interpretação diferente, né, para cada um. Vamos seguindo, eu trouxe mais um poema do Manuel de Barros, né, chamado Poema. Vamos lá. A poesia está guardada nas palavras, é tudo que sei. Meu fado é o de não saber quase tudo. Sobre o nada, eu tenho profundidades. Não tenho conexões com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre o ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença, me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado e chorei. Sou fraco para elogios. E aí, né, um poema bem interessante, onde o Manuel de Barros ele reflete, né, sobre a poesia e sobre si mesmo, né? Falando sobre aspectos centrais da lírica, né? É um poema bem curto, mas quando ele diz que é chamado de imbecil, né, por sua visão diferente, sua visão peculiar, ele transforma, né, essa ofensa em motivo de emoção. Então, ele subverte essas expectativas, né, com uma sensibilidade. Compreendo. Realmente. Agora, após Jardina, quem vai ler é Liliana novamente? Isso. Vamos lá. Vou ler mais um poema. Agora esse poema ele é de Augusto Branco e se chama Cartas de Amor. As cartas de amor. Não existem poemas mais belos nem canções mais lindas do que as cartas de amor. E elas podem ser simples, podem ser descoladas, podem não ter mais que 4 ou 5 linhas.
mas sempre serão lindas, perfeitas, maravilhosas e sublimes, pelo simples fato de serem cartas de amor. Nesse poema e em outros poemas de Augusto Branco, ele frequentemente explora a ideia de que o amor não deve ser complicado, mas sim vivido com a coragem de se expressar, de expressar tudo que sente. Show de bola, show de bola. Temos aí, né? Agora, após Lilian, será Silvia novamente. Vamos lá, Silvia. Isso mesmo. É muito interessante, Lilian, né? Esse poema, né? Augusto Branco, ele toca o nosso coração com esse poema, né? Explorando ali as nuances do amor e da saudade, né? Verdade. Samara? Agora, não, eu vou ler o poema agora, Soneto de Fidelidade, de Vinícius de Moraes. Esse daí é bom, viu? Muito bom. Eu gosto de Vinícius de Moraes. Clássico e famoso, né? De tudo ao meu amor serei atento. Antes eu conto ao zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encanta mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Neste poema, né, Vinícius de Moraes, ele nos ensina que a verdadeira fidelidade não é apenas durar para sempre, mas sim a entrega total em cada momento. O poema aceita que a vida tem um fim, mas defende que enquanto o amor existir, ele deve ser vivido com uma intensidade tão profunda que se torne infinito enquanto dura. É, desse jeito mesmo. Eu gosto muito dessa frase que ele diz, posto que não é chama, né? Posto que é chama, né? Que não seja eterno, mas que seja infinito enquanto dure. Ou seja um final que aí Vinícius de Moraes reflete a humanidade, né? Todo amor mortal sempre vai acabar com a morte. Aí o pensamento dele é bem profundo. Nós temos aí esse pensamento dele refletido nessa frase. Nós temos um poema bem profundo para se pensar, e nesse poema aí nós vemos que a mortalidade humana ela chega para todo mundo. Infelizmente, mas chega. Infelizmente, mas chega, né? Mas vamos lá, vamos dar sequência. Agora Samara vai continuar aqui. Ela trouxe o segundo para nós. Vamos lá, Samara. Um pequeno poema de Clarice agora, né? Tava faltando aí, né? Que minha solidão me sirva de companhia, que eu tenha coragem de me enfrentar, que eu saiba ficar com o nada e mesmo assim me sentir como se estivesse plena de tudo. Resumindo, né? A gente mesmo se basta, né? Muito importante, inclusive, para o mundo de hoje, né? Cada vez mais a gente precisa ter esse pensamento de que a gente se basta, né? A gente não precisa necessariamente depender de ninguém, não precisa de migalhas de alguém, mas que a gente precisa saber, né? Que a gente se basta. Antes de nós finalizar, tá escutando, não? Tá escutando o áudio? Perfeito, né? Antes de nós finalizarmos, eu trouxe também uma pequena canção aqui. Vocês estão escutando uma música? Pronto. Eu só uma pequena canção aqui para a gente escutar um pouquinho, um momento. Aí nós vamos comentar ela e Liliane vai finalizar o nosso trabalho nessa noite, tá certo?
Nós percebemos aqui também que a própria música é uma poesia em si, né? E em si, nós temos as palavras de Manuel Cândido aí, que o homem, a poesia para o homem, a literatura para o homem, ela é um direito inalienável, né? Ou seja, nós necessitamos da poesia, assim como necessitamos da comida de cada dia. Então, não podemos sobreviver sem a literatura, sem a música. Estamos aqui essa noite exatamente para isso, para nós repassarmos a poesia que nós aprendemos nas letras da universidade e na vida também, né? Que nós somos professores há algum tempo, então nós estamos nessa caminhada já há algum tempo ensinando, mas também repassando os nossos conhecimentos e saberes de vida, né? Lidiane vai terminar aqui o nosso sarau essa noite, mas eu queria deixar aqui para vocês que estão ouvindo a gente, nós, no caso, para vocês que estão ouvindo nós, eu queria deixar que sinta-se abraçado por nós, apesar de ser virtual aqui, cada um está num canto diferente, as dificuldades que nós tivemos a chegar até aqui, mas eu queria dizer que aqui o que nós estamos fazendo é para vocês que vão nos ouvir, não só para vocês, mas para os professores que vão nos ouvir. Lidiane vai encerrar. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade, aqui é um espaço da gente debater mesmo, da gente falar mesmo. Eu falo um pouco demais, mas nós estamos aí, né? O microfone está desligado. Alguém vai falar ainda? Pode ficar à vontade. Então, assim, chegamos ao final deste nosso sarau. Um momento que para nós foi especial e esperamos que para vocês que estão nos assistindo também. É um momento especial porque é um momento em que a arte, a palavra e a sensibilidade se encontram para dar voz às ideias, emoções e às reflexões que fazem parte da nossa experiência humana. Ao longo desta apresentação, podemos perceber como a literatura, a música, a expressão artística têm o poder de aproximar as pessoas, despertar sentimentos e ampliar a nossa forma de enxergar o mundo. Cada participação aqui trouxe um pouco de história, de criatividade e significado, tornando esse momento único e enriquecedor para nós e esperamos assim que para vocês também. O sarau é, acima de tudo, um espaço de liberdade, de diálogo, onde a arte se transforma em ponte entre diferentes pensamentos, culturas e vivências. Que possamos levar conosco as inspirações que surgiram aqui hoje, lembrando que a arte continua viva sempre que alguém se dispõe a sentir, a pensar e se expressar. Agradecemos a todos que, de certa forma, contribuíram para a realização desse nosso momento, desse nosso trabalho, né? As pessoas que tomaram a frente e organizaram melhor, para nós que todos que participamos, a vocês públicos público que vai assistir, porque sem cada um de vocês, sem cada um de nós aqui, esse encontro não teria o mesmo brilho. Que a sensibilidade despertada aqui continue nos acompanhando em nossa caminhada acadêmica e pessoal. E assim, muito obrigada a vocês que estão. E aqui nós finalizamos, aqui nós vamos finalizar esse sarau, né? Mas com certeza que nosso trabalho ele já está terminado, essa parte já terminou, pressupõe que nós já terminamos essa parte, então nós estamos aqui com o coração cheio de gratidão, como o Lidiane falou,
E eu queria desejar a todos vocês uma boa noite, tá certo? E vamos terminar com música, né? Que a música também é literatura. Tchau, gente. Até mais para vocês. Boa noite. Tchau. Tudo de bom.